Fala, minha diretoria tricolor! Bom, o assunto de hoje, se é que temos assunto neste mundo, é o Michael, jogador do Grêmio, volante do Grêmio, que ganhou na justiça em segunda instância contra o São Paulo, que ele já passou pelo São Paulo, para quem não se lembra, uma indenização lá de, sei lá, 200 mil, aí com juros vai tentar 700, enfim, aí já é coisa de advogado, etc. Eu vou comentar em cima daquilo que está sendo noticiado ao torcedor, porque a compreensão e a crítica ela vem exatamente disso. Então, para dizer que eu compreendo a crítica, eu preciso dizer exatamente como está sendo feito. Primeiro, likezinho, se inscreve, aquela paradinha toda e tal, não sei o quê. E por partes. Primeiro, gosto muito do Michael. Como jogador e o pouco que eu conheci, estive com ele num show do Belo e sei que ele é mocidade, que ele é de Padre Miguel, então tenho uma óbvia simpatia por ele. Que um dia nos falamos numa live, acho que isso do Fui Clear lá no Instagram, não me lembro, enfim. É um cara que eu gosto dele, gosta de mim, a gente tem uma boa relação, então não tem nenhum tipo de maldade aqui. Eu também não vou chegar aqui detonando o cara por algo que muito provavelmente após ele vencer em duas instâncias, o que ele está pedindo existe um embasamento legal. Então ele não está fora da lei, ele está dentro da lei. O que a gente imagina é isso, né? Afinal de contas, por coerência, nós achamos que pessoas de segunda instância devem estar presas. Então a gente tem que achar que uma condenação de segunda instância dá razão para o cara. A dificuldade, Michael, do processo, da reação, é o torcedor de futebol receber essa notícia. E aí eu vou falar para você sem muito milímetro. Eu, como um cara que assisto, acompanho e vivo o futebol, também fico meio ofendido quando eu leio a notícia. Porque eu falo assim, ele ganhou isso como extra de adicional, como um dinheiro de adicional noturno porque tem jogo depois das 10 da noite. Porra, cara, mas peraí, mas você não sabia que você ia fazer isso quando você for jogar futebol? Quer dizer então que se você aceitaria se o clube chegasse para você e falasse, Marcos, você vai jogar domingo com o Mojimirim? Quarta noite Libertadores, eu não vou te usar porque senão eu tenho que te pagar adicional noturno. Você não ia aceitar, né? Você ia lá e ia assinar, pelo amor de Deus, eu não quero adicional noturno nenhum. Então, pô, quando a gente sonha em ser jogador de futebol, quando a gente entra para isso, a gente sabe disso. Esse é o horário do evento que a gente está fazendo. Né? Porque não tem muita lógica. E na cabeça do torcedor isso é ofensivo, porque o torcedor fala, porra, cara, eu saí do estádio 1h da manhã, fui pegar trem, fui pra puta que eu pariu, cara. Meu irmão, tu sabe que tá jogando lá, tu tá recebendo pra estar lá, você tem bicho depois do jogo, você tem premiação extra. Uma parte você recebe por direito de imagem, que a gente sabe como é que funciona, todos os jogadores de futebol usam direito de imagem para pagar menos impostos. Então tem tudo isso que é de conhecimento do torcedor. Em determinado momento fala, não, agora eu quero usar a justiça exatamente ao pé da letra como ela é e ganhar um adicional noturno. Michael, o torcedor não vai engolir, cara, o torcedor não vai aceitar. Então assim, ou tem uma explicação, e vou deixar isso absolutamente aberto aqui, se o Michael quiser fazer uma live, me mandar um vídeo, me mandar para aquele lugar, fazer uma live, botar um vídeo lá nas redes sociais dele, tanto faz. Porque eu gostaria de entender, o que eu acho que todo mundo gostaria de entender, que é, o que é essa? Por que você está cobrando isso? Por que o jogador de futebol, de repente, resolve, ainda mais um jogador de futebol consagrado, vencedor e rico, que é o teu caso. Né? O Michael não é um menininho, não é um fracasso, é um cara que tem dinheiro, um cara que deu certo pra caralho na vida, um dos principais jogadores do Grêmio. Porra, de repente um cara desse vai lá e compra um adicional noturno, o torcedor ele fica confuso, e aí, Michael, eu vou ter que dar razão. Não judicialmente, não tô falando legalmente, tô falando que eu entendo a cabeça do torcedor em olhar pra isso e ficar chateado, porque na cabeça dele ele fala, porra, então você não sabia que ia jogar de noite, Michael? Então o acordo não é, você queria jogar no final da tarde só, queria mudar o calendário e tal. E aí eu quero dizer o seguinte, eu compreendo o que o torcedor tá dizendo, e acho que falta por parte do Michael ou do advogado dele, ainda mais no momento da carreira do Michael, que está mais pro final do que pro começo, uma explicação. Né? Os argumentos que o Michael deu lá no post dele no Instagram, pô, mas eu joguei em tal lugar, não recebi, ninguém fala. Ninguém está questionando isso não, Michael, a gente entende, você está dentro do seu direito. A questão é que você jogou em tal clube e não recebeu. Isso para todos é muito claro do porquê que está errado. A parte do adicional noturno é que pro torcedor não fica claro, é difícil do cara entender, cara. Eu não consigo entender. Para mim, que trabalha com futebol, é difícil de entender. Então eu gostaria que você ou o seu advogado, alguém, né, uma ideia, esclareça isso de uma outra maneira, porque não é um mimimi de São Paulino apenas. Gera uma estranheza, né? Até porque isso não é comum. Se fosse comum, a gente não estranharia. Mas, enfim. Bom, eu gostaria que o Michael saísse do São Paulo minimamente tendo uma relação com um clube grande que ele passou. Não gosto quando isso acontece, mas aconteceu. Eu, como cara que olha o futebol de fora para dentro, não estou gostando da ideia, não acho maneira o tipo de processo. O Michael tem todo o direito do mundo de justificar e explicar o que está acontecendo. Como no post dele ele não explicou e contou só um passado e fez uma crítica ao São Paulo, eu continuei sem entender. Então, enquanto eu não entender, eu acho que o torcedor tem razão em achar um absurdo o jogador de futebol cobrar um adicional noturno.